Bom dia, nós estamos aqui para mais um tempo de mentoria, né? O propósito de leitura bíblica em um ano. Então, toda sexta-feira, meio-dia, nós temos a nossa live, a nossa mentoria, onde a gente vai discorrer sobre o panorama da leitura daquele período, daquela semana. E tem sido maravilhoso, né? O que a gente tem ouvido de gente, de relato aí, tão feliz em estar sendo um canal, né? Esse grupo está sendo um canal de incentivo para as pessoas lerem, né, e buscarem mais o conhecimento bíblico. O importante de todo o processo é a gente começar a fazer para ver ele evoluir ao longo do tempo, né? Então, estou feliz demais em vocês terem começado, vocês terem abraçado esse plano, e agora a gente está aqui. Glória a Deus. De sexta-feira para cá, sexta-feira nós tivemos uma mentoria, né? Falamos de Gênesis capítulo 1 até o 11. Como eu disse, panorama, a gente não consegue entrar a fundo em cada detalhe, né? E hoje nós temos um panorama aqui que vai de Gênesis 12 até o 26, que seria a nossa leitura de hoje. Vamos ver até onde a gente consegue ir nesse breve panorama. Lembrando sempre o conceito de panorama, né? Quando a gente fala de panorama, a gente faz um voo por cima daquele determinado lugar para enxergar uma visão geral, e em algumas coisinhas a gente desce um pouquinho mais e amplia o nosso zoom e volta, né? Mas um curso de Novo Testamento seria... nós estaríamos gastando boa parte da nossa semana aqui, se a gente tivesse que aprofundar em cada detalhe, né? E não é esse o propósito, na verdade. O propósito nesse tempo aqui é esse panorama mesmo, para continuar incentivando e tirar as nossas dúvidas, beleza? Uma pessoa que tiver aí com a gente, que possa falar assim rapidinho de como está sendo essa experiência, 2 semanas aí a fio, lendo a Bíblia, né, todo dia. Alguém de vocês aí consegue compartilhar um pouquinho com a gente, hein? Como é que tem sido essa experiência? O que você tem visto? O que você tem sentido do Senhor? Pode falar, Rose. Bom, no meu caso, primeiro, bom dia, boa tarde a todos, né? No meu caso, foi bem desafiador, porque eu vou usar até um termo meio forte, eu nunca consegui ter paciência para ler a Bíblia. É vergonhoso isso, mas é a verdade, né? Então, eu me dei conta que eu começava a ler, daqui a pouco, em alguns parágrafos, eu estava pensando em outra coisa bem longe, né? Aí eu voltava e tinha que recomeçar. E uma coisa que está me ajudando é, assim, ó, é como, não é o caso, mas é como que eu tivesse... assumir um compromisso com o convite de vocês, né? E ao mesmo tempo, para mim é vou dizer, não é obrigação, mas é uma coisa que eu tenho que iniciar o meu dia fazendo e eu não abro mão. E a forma que eu consegui fazer é quando eu me acordo, eu coloco para despertar, aí eu me acordo, às vezes eu já participo da sala de oração bem cedo, que eu estou congregando na Lagoinha Ipiranga, e nós temos uma sala de oração às 5 da manhã. Olha. Então, eu termino a sala de oração e ali eu começo. E uma coisa que está me ajudando também, que também eu tenho vergonha de dizer, mas também a gente tem que confessar, às vezes eu tinha preguiça da leitura. E eu consigo agora ali, porque a gente consegue ouvir. E hoje aconteceu uma coisa muito interessante, porque quando chegou no último, ali, versículo do Gênesis, né, do último livro, aí que falou da Rebeca e do Isaac, que casaram, e daí veio aquelas duas moças, né, que começaram a atormentar os dois, e daí terminou. E eu me senti assim, mas me segurei, eu digo, o que será que elas vão fazer, né? Aquela história como se fosse um livro, é um livro, mas aquela rotina um romance, por exemplo, que a gente lê com mais facilidade, o que será que vai acontecer? Daí eu já tô louca que chegue amanhã. Qual o próximo capítulo, né?
que vai acontecer no próximo Exatamente. capítulo? E isso aí me deixou feliz, porque é uma coisa que eu estou entendendo a história, assim, sabe? E daí tem aquela mescla do Novo Testamento, que também sempre tem um livro, então, para mim, está sendo muito gratificante. E hoje, essa sensação que eu tive de ficar pensando o que vai acontecer amanhã foi muito legal. É isso, então eu só tenho a agradecer. Glória a Deus. Rose, muito feliz em ouvir isso, né? E esse era o principal ponto. Eu compartilhei com a galera que está lá, que são os moderadores lá, que estão ajudando a gente, que o nosso principal objetivo é incentivar a leitura bíblica, né? A gente tem que começar por algum lugar, e como tu disse, eu acho que esse compromisso que fica um com o outro, né? É assim, puxa, eu assumi um compromisso com as pessoas. Às vezes a gente precisa desse referencial que vai nos ajudar, né? Exatamente. Tiago vai falar desse referencial humano, né? Desse referencial horizontal que nós temos, quando ele diz que quem não ama o seu irmão que vê, como amará a Deus que não o vê, né? Então, a gente não pode jamais menosprezar o que é um compromisso com o Senhor, a seriedade disso, mas esse compromisso um com o outro nos ajuda no processo de crescimento, né? O compromisso que nós temos com os irmãos, com o grupo, de praticar essa leitura, de entender, ajuda muito nesse processo. Estou feliz demais que exatamente esse é o efeito que a gente esperava, né? E queria que as E até pessoas uma tivessem questão isso. E até uma questão de respeito a todos vocês que fizeram um estudo, que fizeram uma programação, né, que se dedicaram para ter um início, um meio e fim, né? E quando eu resolvi entrar no grupo, eu digo, agora vai, né? Nem que seja sob pressão, né? Mas tem que ir de alguma forma. Se tinha que ser sob pressão, que venha, não interessa o meio, o importante é que eu estou indo. Né? E já achei louca que chegue amanhã para mim ver o que as duas vão atormentar a vida do Isaac e da Rebeca. E aí eu tenho uma coisa para te dizer, que a novela termina na sexta e volta só na segunda. Pois é, ainda tem Porque esse probleminha ainda. porque amanhã a gente tem a leitura de Salmos e Provérbios, né? E aí fica aquele gostinho Uhum. parece novela das 9, no tempo que a gente assistia novela, que aquilo era bom, né? Que a gente Sim. ficava na sexta-feira, acabou, meu Deus do céu, agora só segunda para saber o resto do capítulo, e a vilã tá ali para matar a mocinha, e a mocinha tá saindo. É mais ou menos assim, Pois né? Tão é, gostoso isso. e eu nem tinha me dado conta disso. Muito obrigada pela lembrança. Glória a Deus, gente. Como a gente tem falado, nosso compromisso e a nossa intenção aqui é ter um tempo de mentoria de até 1 hora, né? Então, semana passada nós fomos até Gênesis, capítulo 11, né? Que é a divisão de Gênesis, ela tem uma divisão histórica de 1 ao 11 e de 12 até os 50, né? Alguém tem alguma dúvida até o capítulo 11, que foi o que a gente terminou semana passada? Ficou alguma dúvida? Voltou alguma coisa? Prometo responder, não sei se agora, porque nem sempre a gente tem resposta na hora, mas prometo pesquisar a respeito e poder responder. Senão, eu inicio Gênesis capítulo 12, primeiro falando dessa divisão aí para vocês entenderem. Taranana. Não? É isso? Então, vamos lá. Gênesis capítulo, o final do capítulo 11, na verdade, né? O esboço termina da primeira parte de Gênesis em Gênesis capítulo 11, versículo 26, porque a partir do versículo 27 começa, então, as gerações de Abraão, né? E a história muda. O que está acontecendo em Gênesis? Acontece uma transição histórica entre o capítulo 11 e o capítulo 12, né? Até o capítulo 11, a gente tem o início de todas as coisas, que foi o que eu falei semana passada. Se tirar Gênesis 1 a 11, não sobra nada. Aí não tem criação, não tem os primeiros processos, não tem pecado, não tem queda, não tem julgamento, não tem nada. Então, a base bíblica, toda a base daquilo que a gente vai ver no decorrer da Bíblia está em Gênesis capítulo 1 a 11.
É a base de todo o processo. No capítulo 11, versículo 27 em diante, ou melhor ainda, no capítulo 12 em diante, a gente tem a transição histórica, e aí Deus chama um homem para fazer dele uma nação. Deus chama um homem para fazer dele uma nação. Então começa a acontecer a transição. O que, que acontece nessa transição, né? Deus chama um homem, transforma esse homem numa família, dessa família em um povo e desse povo em uma nação. Olha a transição aqui de novo, presta atenção. Você vai entender isso quando você continuar o livro de Gênesis, você vai entender isso. Deus está chamando Abraão. Nesse momento ainda é Abrão, né? Com um A só. Depois Deus muda o nome dele em relação à promessa, né? Então Deus chama um homem, transforma esse homem numa família, dessa família ele transforma num povo, que é aquele povo que nós vemos lá no Egito, que a gente vai começar a entender a partir do livro de Êxodo. Quando nós acabarmos o livro de Gênesis, nós vamos terminar eles como família, que nós vamos terminar o livro de Gênesis em José, né? Então é o Deus geracional, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O nosso Deus é um Deus geracional, que se importa com as gerações, com a continuidade das coisas. Então temos Deus em Gênesis, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e termina em José. E aí Deus vai começar a trabalhar a transformação de família num povo, e durante o processo do deserto ele transforma o povo numa nação. Tá? Homem, família, povo e nação. Essa é a sequência da transformação de Deus ao longo do livro de Gênesis, iniciando o capítulo de Êxodo, tá? E aí nós vemos a constituição de fato como uma nação lá quando nós chegamos no livro de Josué. E eu acho que isso vai ser lá por final de fevereiro, eu acho. E nada, mais para frente ainda. Deixa eu ver aqui onde é que a gente vai chegar. Maio. Mais ou menos no início de maio que nós vamos chegar nesse negócio todo aí, tá? Então, tem muita coisa para a gente ver. Então, Gênesis capítulo... Eu queria ressaltar rapidinho aqui sobre a importância de terminar os processos que a gente começa, né? Eu não sei se você já parou para pensar, mas existia uma possibilidade do Deus que a gente conhece, o Deus geracional, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ser chamado de outra forma. Você sabia disso, não? Quem era o pai de Abraão? Você pesquisou aí, você viu, não? Quem era o pai de Abraão? Taranana. Terá, não sei a pronúncia. É isso que eu ia falar, Terá. Terá. E quem começou a peregrinação para a Terra Prometida foi Terá, e não Abraão. Só que Terá parou no meio do caminho. E Abraão recebe esse chamado de Deus, né? A gente não vê Deus chamando Terá, não tem isso. Mas Terá sai da sua terra para ir para o lugar, para ir para Canaã. Olha só. Cadê? Versículo 31 de Gênesis capítulo 11, assim, e Terá tomou Abrão, seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, esposa de Ur, e saiu com ele de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã. E eles viveram até Arã e habitaram ali. E os dias de Terá foram 205 anos e morreu Terá em Arã. Então, ele sai de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã, mas para no meio do caminho, na cidade ou na terra de Arã. E aí Deus chama Abraão, dá o chamado para Abraão, no capítulo 12, chamando ele para continuar essa peregrinação. Existe algo começado aqui, né? Então, de repente, hoje nós poderíamos estar ouvindo, né? E aqui é só uma conjectura, tá? Eu não posso... É só para você pensar sobre isso, tá? Não é teologia, aqui é um processo de pensamento, Como é que é o negócio quando a gente fica pensando as coisas? Fugiu a palavra aqui. A gente fica ruminando, quando a gente fica pensando, quando a gente fica
Como é que é? Refletindo. Refletindo, isso aí. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. É isso aí, refletindo, né? Que ele começou, de repente, hoje nós poderíamos estar ouvindo, né? Deus de Terá, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, não sei, né? Por que não? Mas o fato é que depois disso, então, Deus chama de fato Abraão, Gênesis capítulo 12, começa o chamado de Abraão, e ele começa a peregrinação sobre a terra. E aí, eu queria, tem algumas questões que a gente vê ao longo desse processo, né, que é a divisão ali entre Abraão e Ló, né. Eu vou usar Abraão, tá, mas me entendam que ainda estou falando dele antes da promessa, tá bom? Antes de Deus fazer a promessa para ele, tornar uma grande descendência e tal. Então, entenda-me bem que estou falando dele já como figura final já. Então, o que está acontecendo ali no capítulo 13, né, já é eles dividindo a sua vida, dividindo o lugar para onde eles vão, por causa do tamanho da prosperidade, né? A terra não era capaz de aguentar Abraão e Ló. E aí os pastores deles lá começam a ter um problema, começam a brigar, e eles então resolvem dividir, né? E aí eu queria que vocês prestassem atenção naquilo que Abraão está falando, para que você reflita a respeito da sua própria vida. Versículo 9 diz assim: não está toda a terra diante de ti, suplico-te que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, então eu irei para a direita, e se te apartares para a direita, eu então irei para a esquerda. E quem está falando isso, vocês sabem? Quem que falou isso? Versículo 9? Abraão. Versículo 8, né, ele está conversando com Ló, ele diz, olha, não quero que tenha briga entre nós e nem entre os nossos pastores. Então, o versículo 9 vai falar, Abraão, Ló, Abraão falando para Ló, cara, tem toda essa terra aí. Então, vamos fazer assim, ó, para a gente não brigar, para os pastores não brigar e para que a terra possa nos sustentar. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. E aqui eu queria contrastar uma cultura delicada que nós temos na igreja do século 21, de que a gente, me entenda bem, né, com todo carinho e amor e temor que eu tenho pelo Senhor. Aqui a grande maioria de vocês conhecem o meu coração e sabe o temor que eu tenho pela palavra e pelo Senhor. E eu não estou menosprezando a direção de Deus, muito pelo contrário. Mas eu quero que você reflita na situação que Abraão está vivendo. Deus chama Abraão para um destino final, né? Para uma terra prometida. E ao longo desse processo, ele tem que tomar inúmeras decisões baseadas na fé, confiança que ele tem em Deus, né? Que fazem todas essas decisões. O pessoal que está na cozinha aí da minha assistência, se puder trazer uma aguinha para mim aí, eu tenho um bastidor aqui atrás. Ele tem que tomar decisões inteligentes e baseadas na confiança. Qualquer um de nós que chegasse diante desse processo de ter que dividir as coisas, a gente teria muito problema em tomar essa decisão, porque a gente pararia diante desse processo de, meu Deus, e agora? Deus quer que eu vá para a direita ou Deus quer que eu vá para a esquerda? Meu Deus, e agora? Preciso orar e preciso jejuar para saber se eu tenho que ir para a direita ou para a esquerda. Você sim, precisa orar e precisa jejuar. Mas você precisa orar e jejuar constantemente para que a sabedoria do Senhor esteja em você, para que, indiferente da decisão que você tome, Ele te abençoe. Abraão não pergunta para Deus para onde é que ele quer que vá, ele dispõe para Ló, se tu for para a direita, eu vou para a esquerda, se for para a esquerda, eu vou para a direita. Ele entrega a decisão na mão de outra pessoa.
Aqui nós temos uma ilustração do processo de extrema confiança de Abraão, porque Abraão não confia na terra a qual ele vai peregrinar, ele confia na provisão e no cuidado de Deus. Cara, não interessa aonde eu esteja, o Senhor é comigo e o Senhor me abençoará onde quer que eu esteja. Esse é o fato de confiança que Abraão tá pondo aqui, né? Eu não quero saber para onde é que eu vou. Eu posso ir para dentro do cemitério, eu posso ir para o deserto, Deus vai estar comigo. E se eu tenho a confiança que Deus está comigo ao longo desse processo, não interessa onde eu esteja. Ló pode ir para a direita, eu vou para a esquerda, Deus está comigo. Ló pode ir para a esquerda, eu vou para a direita, e Deus continua comigo, né? Então, de novo, o que eu quero te dizer aqui, não deixe de orar, não deixe de buscar a direção de Deus, não deixe de buscar, mas tem muita gente que trava na hora da decisão. Meu irmão, Deus colocou inteligência e sabedoria dentro do teu coração, temor, fé e confiança para você peregrinar ao longo do caminho. Tem decisões que Deus não vai descer do céu com um anjo, com um bilhete na mão para você tomar decisão. Você vai ter que tomar decisão de forma inteligível. Deus te deu inteligência, você pode usar. Não é pecado usar a sua inteligência, não é pecado usar a sabedoria. Você vai entregar algumas coisas, você vai ser ao longo do processo. Cara, não me interessa. Eu estou cheio da bênção e da direção de Deus e eu vou continuar. Em alguns momentos, Deus dará direções específicas. E quando Deus der direções específicas, aí você precisa obedecer as direções específicas. Se Deus tivesse falado, Abraão, eu preciso que tu vá para a terra prometida, eu estou te chamando aqui para uma terra, e eu preciso que tu vá por esse caminho. Como aconteceu, a gente vai ver em Êxodo, que Deus determinou o caminho para que o povo saísse do Egito. Agora, se não tem uma determinação divina, você não precisa ter problema em tomar decisões que são inteligentes. Ah, mas aí o que aconteceu? Obviamente, Ló escolheu o lado mais próspero, mais bonito, e Abraão ficou com o deserto. O que Deus fez com Abraão no deserto? Prosperou ele ainda mais. O fato está na bênção de Deus e não no lugar que ele está. O fato está na promessa de Deus, não no lugar onde ele está habitando. Então, você tem a promessa de Deus. Não interessa onde você está. Deus pode lhe prosperar. Deus pode dar graça. E aqui não é teologia da prosperidade, não que Deus vai te dar dinheiro. Prosperar é diferente. Deus fará com que tudo vá bem, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio aos processos da vida. Rose levantou a mão, desculpa. Não, eu levantei a mão, mas tu acabou falando sobre o que eu ia comentar sobre a bênção, porque a bênção não estava no lugar, e sim na vida dele, né? Exatamente. E ele evitou o conflito, e é isso que eu acho que eu estou aprendendo, até no nova transição de trabalho que eu estou fazendo, que é como se num popular, assim, num linguajar mais popular, a gente pensar isso vai evitar o conflito, né? E eu estou preferindo ter paz do que razão, né, pastor? Então, eu ando orando muito em relação a isso, e os desafios, eu já disse para Deus, eu não sei fazer nada disso que o Senhor colocou para mim, né? Mas eu decidi aceitar e disse, agora o Senhor me capacite, né? Porque eu não consigo, né? E as coisas vão indo. Então, quando eu levantei a mão foi para falar sobre isso, sobre que a bênção era para Abraão, não para o local que ele estivesse. Exatamente, né? Aí, abre um pequeno parêntese, né? Havia uma graça e uma bênção especial para Abraão no lugar da terra prometida, da posteridade dele, né? Mas veja, Deus está falando de um destino final e não do meio do caminho. No meio do caminho tem diversas decisões que a gente vai tomar, e se for debaixo do temor da direção de Deus, veja, eu não estou aqui no altar da igreja pregando, eu estou em uma conversa, né, uma mentoria de instrução aqui, e eu quero que você entenda bem isso, né? Tem muita gente que fica travada diante da decisão e acaba perdendo a direção porque está travada na decisão. Deus já te deu uma direção, caminha. Veja bem, vou falar de novo com muito temor, porque aqui eu acho que não tem, pelo que eu estou vendo aqui na minha tela, eu não conheço todo mundo, mas pelo que eu sei aqui, não tem nenhum mimizento, né? Mas sempre tem um crente mimizento, xarope, para encher a paciência da gente. Nesse processo, veja, tem momentos que você vai errar,
É certo que você vai errar. Mas o Senhor é aquele que sonda e pesa as intenções do coração. Se você está tomando uma decisão debaixo do temor de Deus, debaixo do cuidado de Deus, debaixo de oração, de jejum, e você toma uma decisão errada, o Senhor não se importará em corrigir a sua trajetória. Porque você tomou a decisão da melhor forma possível, com base em todas as informações que você tinha, buscando ao Senhor, né? Pô, tomei a decisão errada. Cara, e agora? E agora? Senhor, tomei a decisão errada, me perdoa. Me ajuda aqui a corrigir? Entenda isso, né? Não trave diante das decisões com medo de tomar uma decisão errada. Não trave. É muito pior você ficar parado, né, do que tomar uma decisão errada. Eu costumo, nos aconselhamentos, é uma coisa que a gente fala muito, o pastor Léo deve concordar comigo, tem pessoas que eu atendo, que eu receito para ela, né, que às vezes é uma receita que a gente dá. Assim, meu irmão, sabe o que você precisa? Você vai para casa hoje, toma um banho quente, bem gostoso, dorme uma boa noite de sono. Amanhã de manhã levanta, prepara um bom café, coloca na mesa, e aí você vai tomar café com decisões. Quando você estiver tomando café da manhã, toma um café com decisões. E a sua vida vai mudar. O que você faz para ter uma vida abençoada? Eu tomo café todo dia de manhã, cheio de decisão. E aí a vida vai começar a andar, porque você fica parado diante da dúvida, né, diante do medo de tomar uma decisão, e a sua vida só vai andar se você estiver tomando decisão. Se você não tomar decisão, você fica parado. Né? Às vezes a decisão vai ser errada. Vai ser. Mas se o seu coração estiver no Senhor, você estiver cheio de temor, ele vai corrigir a sua rota. Amém? Faz sentido aí para vocês, não? Muito. Sim, bastante. Né? Tome, ali, ó, faz que nem o André, de repente, ó, o André e a Thaís estão lá no interior, provavelmente estão lá em Camaquã, né? Então ali, ó, sentaram... Estamos no sítio. Aí, ó, estão no sítio. Sentaram com o chimarrãozinho na mão, chega nesse momento, olha, assim, ó, vamos tomar um chimarrão aqui comigo, preciso tomar umas decisões aqui e eu quero que o senhor esteja junto. Toma, não quer... E água. Olha ali, rapaz, isso é um baita almoço. E também, doutor, se o senhor me permite uma observação, às vezes eu vou falar por mim, né? Sempre que eu preciso falar alguma coisa, estou sempre falando pela minha pessoa. Uma coisa que eu estou conseguindo mudar é porque eu sei que às vezes a gente tem que dividir com o irmão, né, na congregação, tudo. Mas eu acho que o tempo que a gente vai pedir muitas vezes opiniões, né, para pessoas, assim, às vezes nem que são da igreja, são pessoas próximas, eu estou tentando perguntar, e nem que seja em oração, e eu aprendi que mesmo quando eu acho que Deus não me responde, ou que Ele não está fazendo nada, Ele está me carregando no colo pelas últimas coisas que eu passei, né? Então, eu estou tentando buscar mais a opinião de Deus, tendo até a ousadia de acordar de manhã, e quando eu levanto, eu digo, e daí, Deus, qual é a minha bênção de hoje, né? Então, isso aí eu aprendi, eu me sinto mais em paz, né, conversando com Deus, mesmo que eu não ouça na normalidade a resposta que nem eu ouviria de uma pessoa, do que a gente, às vezes, ficar se expondo e vem duas opiniões e só embaralha a cabeça da gente. Aí eu vou botar um contraponto. Eu acho, Rose, que depende da situação, tá? Vou comentar aqui, por exemplo, Provérbios 11:14, diz que não havendo conselho o povo cai, mas a sabedoria na multidão de conselhos. Então, Salomão, um homem extremamente sábio, né, o mais sábio que já passou pela terra depois de Jesus, escreve que na multidão de conselhos há sabedoria. Às vezes nós precisamos ouvir pontos diferentes para ponderar as nossas decisões. Mas como tu mesmo disse, eu acho que a gente tem que saber quem ouvir. Quem a gente vai ouvir, né? E, gente, aqui a gente também tem um grande problema, que às vezes a gente quer conselho espiritual daquilo que é físico, daquilo que é material, né?
Deixa eu pedir uma opinião para o meu pastor aqui sobre a gestão de negócio. Cara, o pastor pode dar uma direção? Pode, né? Porque ele administra uma questão financeira que é a igreja, ele pode dar uma direção, ele pode orar com você, pedindo para Deus dar sabedoria, mas você precisa ouvir um profissional. Você precisa saber quem é a pessoa na área de referência que você está buscando um conselho. Ouvir essas pessoas, ouvir pessoas espirituais, ouvir mentores, e aí, então, reunir as suas informações e tomar uma decisão. Então, por vezes, é importante a gente reunir opiniões e melhor ainda se elas forem extremamente diferentes uma da outra. Eu gosto de consultar pessoas extremamente diferentes, porque aí a gente vai ver pontos que a gente não via. Eu sempre gosto, quem me conhece, trabalha mais perto de mim, sabe que eu, por mais certo que seja o que a pessoa está falando, eu vou botar um contra. Que é para ela pensar naquilo que ela não pensou. É por isso que eu gosto de conversar contigo. Cara, vamos ver. Eu preciso tomar uma decisão e estou pensando nisso. Cara, perfeito, achei. Mas, pensou nisso, eu vou dar contra. É uma função que eu tenho. Sempre exerci essa função de ser contra. Mas não porque eu quero jogar água fria nas coisas das pessoas. Porque eu quero fazer ela pensar. Eu não vou tomar a decisão por ela. Eu não vou carregar. Eu já tenho dificuldade de tomar as minhas, vou tomar dos outros? Eu não. Mas eu vou botar o contraponto para ela pensar e ela tomar a decisão dela. Aí ela vai ponderar e vai ver. Pastor, eu vou casar. Rapaz, sou casado, é uma benção, mas deixa eu dizer, não casa, não. Fica solteiro, vai administrar a tua vida, vai servir ao Senhor, vai ser feliz por enquanto. O 6 e o 9. Não precisa, não. Se tu olhar o 6 de um lado, ele é 9 do outro, né? Então, bora lá. Então, ouça opiniões diferentes, às vezes um ponto de vista diferente, alguém que não vê da mesma forma que você vê, alguém que tem uma visão completamente diferente. Ouça, eu não estou dizendo para seguir cegamente nenhum conselho, nem mesmo do seu pastor, nem mesmo de mim. Não siga cegamente, porque quem vai dar conta da sua vida é você. Quem vai lá na frente vai tomar o ruim ou o bom é você. Mas ouça opiniões. Conselho é para isso. Ouça conselhos, né? Mas vamos lá, seguindo aqui. O André levantou a mão, precisa seguir. Pode falar, André. Obrigada. Pastor, rapidinho, só para embasar o que vocês estão falando, a questão de seguir direcionamento. Eu, quando comecei em Lagoinha, eu achava um negócio muito estranho, porque eu não era convertido. E o pessoal, eu orei a Deus e Deus me mostrou. Eu digo, esses caras são todos loucos, né? Não, sério. Aí, então, no meio tempo, a gente comprou o sítio onde a gente está hoje aqui, só que eu nunca entendi de nada. E tinha uns lugares aqui que o pessoal já tinha tentado fazer algo e nunca conseguiu. E sempre dava errado o que o pessoal fazia. E aí, até isso, quando a gente comprou aqui, até isso assim, isso aqui nós vamos consagrar ao Senhor. Vai ser de Deus, aqui vai ser para nós fazer retiro, trabalhar com casais, trabalhar com jovens, é para Deus, é de Deus. E aí eu comecei vou orar então, já que todo mundo ora para Deus, pede direcionamento, vou orar. Comecei, aí começava a chover, eu pegava meu guarda-chuva, vinha para cá, ficava embaixo das árvores ali, começava a orar e pedir, Senhor, como é que eu faço? Bem assim, tô falando, como é que eu faço? E às vezes a resposta não vinha, e aí às vezes eu estava olhando para um lado, quando eu olhava para o outro, assim, eu via o negócio pronto. Tipo, eu via a visão pronta. Aí eu chegava em casa e dizia para a Thaís, já sei como fazer. E aí o pessoal dizia assim, não, vai dar errado se não dá certo. Tipo, não, vai dar certo sim. Ela fazia igual eu tinha visto, ou igual eu tinha sonhado. E resumindo assim, tudo que a gente fez aqui dentro, o pessoal hoje pergunta quem é que a gente pagou para elaborar o projeto do sítio. E eu falo para eles que o engenheiro e o proprietário não cobrou, a gente só cuida. E o que eu quero dizer assim, quando tu ora a Deus e pede a Deus direcionamento, ele vai te enviar alguém para te mostrar o que tem que ser feito. Quando tu faz na força do teu braço, não dá certo. Isso é fato. Mas quando Deus direciona, quando Deus te dá uma ordem que ele deu a Abraão, não tem como dar errado. Não tem. Glória a Deus. Vai dar certo sempre. A gente vai ter, porque Jesus disse que no mundo teríamos aflições. A gente vai ter aflições, sim. A gente vai ter barreiras, sim. Mas aí vai de quanto nós somos persistentes em crer na promessa que Deus nos deu. Amém. Então, e eu aprendi isso, Deus foi me mostrando e trabalhando isso em mim aos poucos.
E hoje, quando alguém chega para mim e diz assim, cara, queria abrir um GC, queria fazer uma célula, eu disse assim, o que Deus te direcionou? O que Deus tem falado contigo? Aonde Deus tem falado contigo e como Ele tem falado contigo? Já conversou com Deus, já perguntou para Ele como tem que ser feito? Ah, pois é, tipo, então ora, enquanto Ele não te responder ou Ele não te mandar alguém que vai te dar essa resposta, não avança porque vai dar errado. E eu aprendi isso. Cara, e assim, ó, tudo que hoje eu faço, eu e a Thaís, nós colocamos sempre o Senhor à frente. Enquanto Ele não nos responde, Ele não nos dá num sonho, numa visão, ou na palavra de alguém, a gente não avança. Sendo que a palavra de alguém sempre é a confirmação daquilo que Deus já colocou no nosso coração, né? Daquilo da nossa... que o nosso relacionamento com Ele, a nossa intimidade com Ele nos dá, né? Essa visão e aquilo que o Senhor tem para nós. Então, o que a pessoa vai falar já está no nosso coração, né? Ele só vai confirmar através de alguém ou de algo, né? Então, a gente entende muito sobre isso e, assim, né? Nessa forma, né? Estivermos errados também, que sejamos corrigidos, né? Mas é assim que nós temos andado, né? Não por vista e sim por fé. Aí, rapaz. Amém. Vou pedir licença para dar oi para minha pastora roqueira amada, que eu estava com saudade de enxergar ela. Não saiu nada do teu áudio, mas tudo bem. Era só um pequeno testemunho, pastor, assim, para compartilhar com o pessoal o quanto mudou a nossa vida depois que nós começamos a colocar o Senhor à frente e o quanto, quando a gente começou a ter um entendimento através da palavra, da escritura, da oração, do jejum, o quanto Deus tem feito e transformado a nossa vida. Amém. Muito obrigada. Deixa eu colocar aí um outro ponto agora, a gente segue aqui em Gênesis 15, e eu quero ainda falar sobre fé. Olha só que maravilha, a gente precisa chegar em Gênesis 25 e a gente está no 15, né? E só tem 15 minutos para isso. Vai dar tudo certo. Gênesis capítulo 15, a maioria de vocês, de repente, já descobriu esse segredo, porque a grande maioria de vocês é carismático e talvez já fez aliança de sangue, né? Se você já fez aliança de sangue, você já viu isso aqui, mas eu quero lembrar e mostrar para quem ainda não viu, né? Como que a gente trabalha o conceito de fé, né? Por que Abraão é considerado o pai da fé? No Antigo Testamento, Deus fazia sinais para que o povo cresce. E Abraão não precisa de sinais. Ele simplesmente crê no que Deus fala, sem sinal algum. Gênesis capítulo 15 vai falar sobre a visão de Deus com Abraão, né? Eu vou ler aí até o versículo 5, tá? Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão em uma visão dizendo, não temas, Abraão, eu sou teu escudo, a tua recompensa será infinitamente grande. E Abraão disse, Senhor Deus, o que me darás, visto que ando sem filhos, o mordomo de minha casa é Eliezer de Damasco? E Abraão disse, eis que me deste a semente, eis que não me deste a semente, e eis que o nascido de minha casa, eis que o nascido na minha casa é meu herdeiro. Eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo, este não será o seu herdeiro, mas sairá das tuas próprias entranhas o seu herdeiro. E ele o trouxe para fora e disse, olha para o céu e conta as estrelas, tu fores capaz de contá-las, e disse, assim será a tua semente. E ele creu no Senhor, e isso foi lhe atribuído por justiça. Então, olha só, essa frase aqui é extremamente famosa, né, da Bíblia, dizendo que Deus faz com que Abraão conte as estrelas do céu para ver, para poder ver a sua descendência. Então, o que Deus faz? Olha o versículo 5. Ele o trouxe para fora e disse, olha agora para o céu e conta as estrelas. Tá? Foi isso que Deus disse para Abraão. Versículo 5. Abraão, sai da tua tenda agora, olha para o céu aqui, quero te mostrar. Tá vendo as estrelas? Conta elas. Assim, é possível? Não. Então, beleza. Eu quero que tu creia nisso. Assim será a tua semente. Só que olha um detalhe no versículo 12. Olha o que está acontecendo no versículo 12. E quando o sol estava se pondo, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que o horror da grande escuridão caiu sobre ele. Opa, peraí. Em que momento você vê as estrelas? De noite, certo? Só que o versículo 12 está dizendo que agora que o sol estava se pondo.
Ou seja, Deus chama Abraão para fora durante o dia e manda ele olhar para o céu e contar as estrelas. Está entendendo isso? Se no versículo 12, aqui tem uma linha do tempo, isso aqui está acontecendo no mesmo momento, é uma narrativa só, ela não está separada. É uma narrativa só, porque daí entra o momento da aliança de Deus com Abraão. Uma narrativa só. Deus chama Abraão durante o dia, manda ele sair para fora e contar as estrelas. Você consegue olhar agora para o céu e contar as estrelas? A não ser que tenha alguém aqui que esteja, né, num fuso horário bem diferente do nosso. Nós estamos no fuso horário de Brasília, agora são 12 horas e 47 minutos da tarde. Não é possível contar as estrelas do céu durante o dia. Aquilo que Deus nos dá pela fé, nem sempre é possível ver, mas mesmo assim está lá. Mesmo assim está lá. As estrelas não saem do céu durante o dia. O céu não muda durante o dia. Nós não podemos enxergar. Abraão sai durante o dia, olha para o céu e assim, ó, não dá nem para ver a estrela. Assim, pois é, mas tá lá, Abraão. Tá lá, Abraão. Eu te garanto que tá lá. Você vê ela toda noite e você sabe que tá lá. Você não tá vendo, você não tem ideia do panorama de tudo que eu tô fazendo. Mas vai acontecer e tá lá. É numa posteridade, no futuro. Né? Então, veja o que Deus faz. Deus, às vezes, vai te fazer acreditar naquilo que você não enxerga e você precisa saber que está lá. Andar por fé, andar como pai da fé, é andar em direção àquilo que você não enxerga, mas está lá. Por isso, então, exatamente por essa questão, que Deus, que o apóstolo Paulo, não é o apóstolo Paulo, não tenho certeza que é o apóstolo Paulo, que em Hebreus, ele vai definir, né, o escritor da carta de Hebreus, vai definir fé como o firme fundamento. Firme fundamento. Aonde que ficam as estrelas? No céu, aonde é, dentro da nossa visão espiritual, a habitação de Deus. Ora, a fé é a substância das coisas a quais esperamos e a evidência das coisas não vistas. Você praticou fé hoje o dia todo. Quem está sentado aí? Quem está sentado? Você deu uma olhada na cadeira, se a cadeira aguentava o seu peso antes de sentar? Ou o sofá aguentava o seu peso antes de sentar? Você foi lá e apertou a cadeira, deu uma balançada nela, ou você só sentou? Você praticou fé. Você exerceu fé. Né? Nós estamos constantemente usando a fé. Às vezes nós não tocamos, mas nós estamos usando a fé constantemente. São coisas que a gente não dá atenção, mas que estão lá. Essa função aqui de Deus está ensinando nós através de Abraão, e aí usa, né, ele como exemplo, dizendo que ele é o pai da fé, porque, cara, não dá para enxergar. Tem coisas que Deus fala que a gente não consegue enxergar. E não é por isso que não estão lá. Porque tudo que Deus fala, automaticamente é verdade, automaticamente já existe nele. Tudo que Deus fala já existe nele. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Gênesis 16, 17, né? O anjo chega Agar decide fugir de casa, né? E o anjo manda ela voltar e se submeter à autoridade sobre a vida dela. Aqui vai outro princípio para você: não fuja de autoridade, não fuja de ninguém, resolva os seus problemas. Né? Se você tem um problema com a autoridade, não fuja dela, resolva. Tá? Agar quer fugir de Sarai e Deus manda ela voltar,
Não fuja de ninguém, porque lá na frente você pode encontrar a Sarai de novo, e você pode precisar dela. Não fuja, resolva. Uma coisa boa na vida é não ter problema com ninguém. Eu ando com a minha cabeça bem tranquila, porque eu não tenho problema com absolutamente ninguém na minha vida. As pessoas eles têm problema comigo, mas eu não tenho problema com ninguém. Estou bem tranquilo. Às vezes as pessoas não querem me ver, mas eu posso ver em todo mundo que eu estou bem tranquilo. Vamos tomar um café junto, vamos se abraçar. Não sei se eu vou gostar da conversa, mas nós vamos tomar um café. Né? Deus pode mandar você voltar. Então não deixa rabo para trás, tá? Resolve a sua vida. Se você saiu de algum lugar deixando o rabo para trás, volta e resolve. Não deixa os rabinhos. Minha mãe dizia na sabedoria popular que ela era católica, né? Diz que o diabo puxa a gente pelo rabo. Assim, que rabo, hein? Aquelas coisas que a gente deixa para trás, sabe? Então, resolve os seus rabinhos que ficou para trás. Resolve os seus problemas. Aqui em casa eu tenho o costume de dizer para as crianças, né? Quando elas saem sem fechar a porta, quando elas saem assim, ó, puxa o rabinho aí. O rabinho ficou na porta. Puxa lá para poder fechar. Então, resolve os seus rabinhos aí. Satanás vai pegar no seu rabinho. Que ficou para trás. E aí, então, depois ela volta, se submete, né? E aí, então, depois disso, Abraão manda ela embora com autorização de Deus. Aí é outra história. Aí ela está sendo uma espécie, um tipo de envio. Agora Deus está mandando ela embora. Agora pode ir. Mas antes não. Antes você precisava voltar. Precisava voltar e se submeter. Baixa a cabeça, volta e se submete. Quando eu te disser, você sai. Espera, Agar. Espera. Né? E aí, no processo de Agar, quando Agar é mandada embora por Abraão, eu não sei se você já parou para ler a história, parece meio cruel a história, né? Parece meio cruel. Onde é que está essa história aí? Quando Abraão despede Agar. Onde que tá? Se vocês leram, onde que tá? Eu li, mas assim, de um número eu não sei, para falar a verdade. E aí, gente? Gênesis 21. Gênesis 21, quando ele está O mandando 8 ao ela 10, se eu não me engano. aí. Muito obrigada, André. Abraão deu um grande. Isso aí. Versículo 14, Abraão se levantou cedo de manhã, tomou o pão, um ano de água, e deu a Agar, pondo seus ombros, e a despediu, e ela partiu, peregrinou pelo deserto de Berseba, e a água do odre foi consumida, e ela colocou o filho debaixo de um dos arbustos, ela foi sentar-se à frente dele, de boa distância, como de um tiro de arco, pois ela disse, que eu não veja a morte da criança. E sentado na frente dele, levantou a sua voz e chorou, e Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou Agar desde o céu, ele disse, que te aflige, Agar, não temas. Deus ouviu a voz do menino, e onde ele está. Era o que é, mas está me estufando, o chimarrão está me estufando e me dando dor de cabeça. Tá, então eu vou orar pela tua dor de cabeça e silenciar o teu microfone aqui. Desculpa. Senhor, cura a Thaís lá em nome de Jesus, que toda dor de cabeça passe agora, que a sensação de estufamento saia em nome de Jesus. Amém. Capítulo 21, né? Cadê? Erga e levante, versículo 18, erga e te levanta o menino com seus braços, pois fazer dele uma grande nação, e Deus abriu-lhe os olhos, dela viu um poço de água, e foi, encheu o odre de água, e deu de beber ao menino. E Deus estava com o menino, e ele cresceu, habitou no deserto, se tornou um arqueiro. Às vezes, no meio da frustração, da circunstância, nós estamos chorando por água, onde já tem um poço. Então, em momentos de angústia e de aflição, olha ao Senhor, que, veja, Deus, a Bíblia não diz que Deus criou um poço. A Bíblia diz que Deus abriu os olhos dela e ela viu um poço. É bem diferente. São questões bem diferentes. Às vezes você está
você está numa situação que você não está enxergando saída e que você precisa é olhar para um diferente. Eu estava lendo um comentário aqui. Me cobra depois, Paty, o negócio que tu botou ali no comentário. Então, veja, às vezes você está numa situação que você não enxerga a saída e está esperando a morte. E o que Deus vai fazer é abrir os seus olhos para enxergar a saída que estava bem na sua frente. Veja como a questão emocional afeta diretamente as nossas decisões e as nossas atitudes, né? Então, o emocional de Agar provavelmente estava bem abalado. Ela estava sendo expulsa da presença de Abraão, mas veja, mesmo na expulsão, Deus estava naquele processo. Tem processos que você vai viver que são dolorosos e são processos de expulsão. E você vai ficar perdido no meio do processo. Você vai ficar apavorado, você vai chorar achando que vai morrer, só que em algum momento Deus vai abrir os seus olhos e vai lhe mostrar o poço que está bem à sua frente. Né? Deus não cria o poço nesse momento. Poço é trabalho humano. Aqui teve alguém que cavou esse poço. Normalmente, a não ser que seja uma questão natural. Quando a Bíblia fala em poço, normalmente é um trabalho humano. Alguém cavou esse poço. Alguém fez esse trabalho. E esse trabalho ficou para uma posteridade, para alguém usufruir desse trabalho, para alguém fazer alguma coisa. Então, alguém cavou um poço para você beber água. E apenas peça para Deus abrir os seus olhos para você enxergar esse poço que já está à sua frente. Não morra de sede. A sua promessa, o seu filho, aquilo que você ama, não vai morrer. Existe um poço perto de você e Deus pode abrir os seus olhos para enxergar esse poço. Beleza? Já fui lá para o 21. Eu quero só voltar rapidinho. Cadê? Capítulo 18, quando a gente fala da intercessão, né, de Abraão, eu queria que você notasse a intercessão de Abraão por Sodoma e Gomorra, que Abraão é bem insistente na sua intercessão e começa a falar para Deus, Senhor, se eu achar 50, o Senhor não destrói a cidade? Não. Mas, Senhor, vem cá, se eu achar 45, se eu achar 40, nossa, que mala, né? Imagina, ainda bem que Deus é Deus. Né? Só que veja, a intercessão de Abraão não teve resultado. Você parou para pensar? Já não. O que ele está dizendo? E o Senhor disse, se eu achar em Sodoma 50 justos da cidade, então eu pouparei todo o lugar por causa deles. E aí, lá no versículo 32, que foi a última intercessão, ele disse, não se ire, Senhor, eu ainda falarei somente essa vez, se porventura se encontrares 10 ali. E ele disse, não a destruirei por causa dos 10. E o Senhor foi pelo seu caminho, assim que deixou de falar com Abraão, e Abraão retornou ao seu lugar. Eu pergunto, Deus disse que não destruiria se tivesse 10 justos. Cidade foi destruída, sim ou não? Quer dizer, então, que não tinha nem 10 justos. Então, a intercessão de Abraão, de certa forma, pela cidade, foi ineficaz, porque não tinha justiça sobre a cidade. Deus age em cima de legalidade. Se não tem legalidade na cidade para salvação, Deus não pode agir, né? A oração era 10, não tinha 10. A cidade foi destruída. O que Deus fez? Deus lembrou e salvou Ló. Né? Então, a intercessão fez diferença na vida de uma pessoa, mas a intercessão em si não foi respondida. E Abraão estava pedindo para que a cidade não fosse destruída, a cidade foi destruída de qualquer forma. Mas Deus se lembrou de Abraão e permitiu que Ló salvasse, com muita insistência ainda, né? Porque tem um momento ali em que os anjos tomam Ló pela mão para tirar ele da cidade, porque ele não tinha saído ainda. E levam ele até para a cidade, porque eles não podem fazer nada enquanto ele estivesse na cidade. Então, veja a intercessão, né? O que acontece em momento que Deus não vai te responder, mas vai guardar algumas coisas das quais você ama, das quais você se importa. Mas ainda assim, a cidade vai ser destruída. Beleza? Não é mãe, é tia. Oi? Ô, pastor, boa tarde. Foi a Lolo que abriu o microfone aqui. Beleza. Marluce, tudo bem?
Tudo bem. Só surgiu Deixa eu só uma fazer dúvida aqui, que um comentário antes de tu falar. Eu tô me sentindo muito sozinho aqui. Muito sozinho. Tem 14 pessoas na sala e 10 delas estão de câmeras fechadas. Tudo bem, né? Vocês não me amam, vocês não me querem, vocês, né? Ou vocês são bonitos demais para irradiar beleza. Eu já costumo dizer, vocês já me ouviram falar, que feiura não pega. Meus filhos são lindos, a minha esposa é linda e eu sou feio, então eu não passei feiura para eles. Tranquilo. estou trabalhando com fone Que de ouvido. maravilha, ó. Pode falar, Marluce, desculpa. Minha dúvida é que esses anjos, eles pareciam como homens, né? Porque o povo de Sodoma e Gomorra não identificou eles. Eram homens comuns. E Abraão e Ló identificaram eles como homens de Deus. E por quê? Como eles conseguiram? Faz sentido essa pergunta? Não sei. A pergunta faz sentido, mas eu nunca pensei nela dessa forma. Posso dar uma pensada e responder posteriormente, né? Se alguém tiver alguma opinião, pode emitir. Será apenas opinião e não teologia, mas posso pensar depois para responder. Obrigado pela pergunta. Alguém que está aí na live, manda essa... A Marluce mesmo, manda para mim essa pergunta depois no WhatsApp, para eu jogar ela no grupo lá. Como que identificou um homem de Deus e os caras de Sodoma e Gomorra não identificaram? Mais ou menos isso. Não sei. Será? Posso dar uma opinião? Pode. Se for rápida, pode, porque, desculpa, talvez seja grosseiro, mas Tá. só porque a gente está no horário. Não seria porque Deus, como Ló foi um pedido do Abraão, né? E Ló temia Deus, e Deus sabia disso, porque Deus sabe todas as coisas, foi ele que originou a situação do Ló reconhecer? Se falei bobagem, perdão. Não sei. Pode ser, porque aqui a gente precisa pensar e fazer teologia a respeito, pensar melhor, assim. Não sei, pode ser, né? Depois, se possível, bota essa resposta no grupo, por favor, tá? Tá. Da tua opinião. E aqui eu queria perguntar para vocês uma coisinha. Em que momento Abraão orou por Ló? Qual é o versículo que diz que Abraão orou por Ló? Pois é, pastor, eu não achei. Hum. Então, não li direito. Não seria quando ele intercedeu, se tivesse os justos? Mas ele pediu 10, foi salvo só um e a cidade não foi salva? Especificadamente assim, eu não encontrei. De repente, não li direito. Não tem? Por isso que vocês não acharam. Andressa, teu áudio está fechado, você queria falar. Desculpa. Não, será que é porque Ló era o único justo de Sodoma? A Bíblia também não fala isso. Fala que Ló era justo? Aqui, ó. Pastor, 18, 16, 33, ali não diz que Abraão pede a Deus para poupar a cidade de Sodoma, onde seu sobrinho Ló morava? Sim, mas pede para poupar a cidade. Mas porque o sobrinho morava lá. Ele intercedia pelo sobrinho, porque o sobrinho morava lá, talvez. Talvez ali. O senhor entendeu Também a preocupação acho. dele sobre Ló e a família, não sobre toda a cidade. Talvez. Mas, de novo, né? Lembrem da referência. A gente não faz teologia no silêncio das escrituras. Se a escritura não fala, não posso afirmar. Eu posso conjecturar, Abraão amava Ló, Ló era importante para Abraão? Sim, posso. Acho que Deus se importa com aquilo que é importante para a gente, né? Acho que sim. Mas, teologicamente falando, Ló está sendo salvo muito mais pelos princípios que ele exerce do que pela oração de Abraão. Quais os princípios que ele exerce? Reconhecimento de autoridade. O que mais? Olha, Ló
E vieram 2 anjos a Sodoma ao entardecer, e Ló estava sentado no portão de Sodoma. Vocês sabem por que Ló estava sentado? Por que alguém está sentado no portão da cidade? Quem sentava ao portão da cidade normalmente eram pessoas importantes e de confiança, testemunhas das quais as pessoas confiavam para assinar contratos. São testemunhas da cidade, né? Porque como o sistema jurídico ainda era precário, como é que se firmava um acordo, um contrato diante de testemunhas? Se ia até o portão da cidade, se falava o contrato e os termos na frente das testemunhas, e as testemunhas confirmavam esse contrato no portão da cidade. Então, primeiro, Ló era uma figura importante da cidade, porque ele estava sentado no portão da cidade. Quando você vê no Novo Testamento, a gente tem o cego sentado à beira do caminho. A beira do caminho é antes de entrar na cidade, né? Muitas deles estavam jogados antes da porta da cidade, porque eles não geravam nada de bom para a cidade, então bota eles para fora. O lugar onde ficavam os leprosos, os doentes, sempre fora da cidade para evitar contaminação. Na porta da cidade é gente importante. É gente que realmente faz diferença na vida da cidade. Então, vamos lá. O que Ló fez? Levantou-se para encontrá-los e se curvou com a sua face em direção à terra. Eis que agora, meus senhores, entrai e rogo-vos na casa de vosso servo e ficai à noite. E levantai os vossos pés, e levantarei cedo e irei ao vosso caminho. Ei, o que é isso aqui? O que Abraão, o que Ló está fazendo? O que Ló está fazendo? Praticando um princípio do Novo Testamento. Se você não sabe, abre a sua Bíblia e leia Hebreus 13, 2. É 13? Honra? Também. Cadê o livro de Submissão à Hebreus? autoridade? Não sei. Vamos ler. Lê em Hebreus 13, 2. Eu não sei mais. Quem vai ler para mim? Acho que a Patrícia está lendo, mas o microfone dela está fechado. Não vos esqueçais hospitalidade, porque por ela alguns não o sabendo hospedam anjos. Bom, aqui temos um detalhe que talvez já vai responder parte da questão da Marluce, né? Esse versículo está falando diretamente sobre Ló. Não esqueçam de praticar a hospitalidade, porque assim alguns receberão anjos sem saber. Então, o princípio posto por Ló é o princípio da hospitalidade. A hospitalidade abençoa a sua vida. A hospitalidade lhe dá recompensas, né? Sem saber, ele recebe anjos. Então, parte disso, Marlis, para mim está respondido com Hebreus 13, 2, né? Talvez Ló sequer soubesse que estava recebendo anjos. E aí ele continua. Insistiu com eles grandemente e foram com ele. Porque os anjos disseram não. Nós permanecemos na rua a noite toda. E ele insistiu com eles grandemente, foram com ele, entraram em sua casa e eles fez um banquete, assou pão ázimo, tarará, mas antes que eles se deitassem, os homens da cidade foram até lá. E aí, cara, ele tem não acho que tenha sido correta a atitude de Ló em oferecer, inclusive, as filhas virgens no lugar daqueles homens, né? Mas tal é o senso dele de dever de proteção àqueles que estão visitando a sua casa, que ele chega a esse ponto. Tanto que
logo depois acontece a questão do incesto, né, das filhas, logo depois que eles saem, elas entendem. E aqui tem uma questão, inclusive, de mentalidade familiar envolvida. A gente trabalha isso no aconselhamento, né? Porque prostrar é um sinal de reverência com autoridade, indiferente se era autoridade de Deus ou não, né? A prostração era um sinal de referência a quem demonstrava ter autoridade. Né? A rainha Esther se prostra diante do rei que era seu marido, reconhecendo dele a autoridade, né? Já te deixo falar aí, Paty, deixa eu só pegar onde é que eu estava aqui, que eu me perdi quando fui responder ali o comentário. Me ajuda aí, gente, onde é que eu estava? Eu estava falando dos anjos, estava falando da questão do aconselhamento, da relação familiar e tal, né? Tem atitudes, né, que são geradas dentro da família que acabam se postergando dentro das atitudes dos filhos, né? E aqui não entendo que seja, não entendo que hoje nós tenhamos maldição hereditária, isso é um caso para outra live, né, para outra conversa, mas sim que as atitudes acabam levando a ações posteriores daqueles que estão perto, né? Porque se elas podiam ser atacadas por homens, segundo a visão do seu pai, quanto mais, né, carregar a semente do próprio pai no ventre, né? Elas acabam se deitando com os pais, e uma das consequências possíveis disso é a atitude do próprio pai em dar as suas filhas para os homens da cidade no lugar dos anjos. Então existe uma questão aqui também que precisa ser observada. E por último, não, mas esse depois eu vou colocar lá no grupo lá depois. Sobre a questão da estátua de sal. Vou colocar lá para vocês, né? Deus foi tão impiedoso. Não, vou falar agora, só para quem está na live, né? Não vou botar no grupo. Deus foi tão impiedoso que fez com que a mulher fosse transformada num estado de sal apenas por um deslize de olhar atrás. Olha, como Deus é mau, você não acha isso? Qual é a sua opinião sobre isso? Deus é muito mau, a pessoa deu uma olhadinha para trás e Deus transformou numa estátua de sal, né? E eu acho isso muita crueldade, você não acha? Não. Eu acho que você não acha cruel? Eu acho. Né? Ele falou para não olhar. Foi a desobediência. Peraí, deixa a Isabel falar ali, peraí. Vamos lá, Isabel, rapidinho. Não, acho que ele agiu com justiça, que ele foi justo. Caraca. Não, eu também acredito, mas por entender princípios. Eu entendo que o princípio de Deus é justiça. Né? Deus é justo por princípio, mas se a gente passar correndo e ler aqui, é cruel. Se vocês me permitem falar rapidinho. Sim. Cara, vai? Eu fico me imaginando nessa situação, cara, porque, tipo assim, caiu fogo do céu, literalmente, né? Então, foi algo impactante, provavelmente dava para ver ao redor a atmosfera toda, e, assim, acho que é até um impulso olhar para trás, para ver como tá a situação, né? Então, deve ter sido bem difícil, até mesmo para Ló, para as outras pessoas que estavam em volta, não ter olhado para trás. Eu acho que seria um grande desafio. É mesmo? E será que Ló não olhou para trás? Mas o Ló não foi, eles não foram, mas não disse que eles não foram avisados que era para correr e não olhar para trás. Eu acho que a intenção pela qual ela olhou para trás é que foi que Deus a transformou numa estátua de sal. Não foi só por olhar, mas sim a intenção pela qual ela olhou. Por ter deixado as coisas para trás e não para ver o caos que estava se formando. Vocês lembram quando a professora corrigia a prova, que ela botava um certo e cortava com um xizinho? Que era o quê? Meio certo, lembra? A Thaís aqui, ó. Vou botar para ela o certo, mas vou dar uma cortadinha aqui, que é meio certo. Gente, quando a Bíblia fala em olhar para trás, não é o ato apenas de se virar para ver o que está acontecendo. A atitude aqui, né, a intenção da expressão olhar para trás,
olhar para trás com desejo de voltar àquela vida, mais ou menos o que o povo no deserto falava, de ter saudade das cebolas do Egito, ter saudade do lugar onde Deus te tirou. Né? Não é só o fato de assim, meu Deus, deixa eu ver o que está acontecendo aqui, o fogo está caindo, o enxofre está descendo, é fogo e enxofre. E, cara, quem não, né? Então, é a questão de como se faz isso. O olhar para trás aqui é uma questão de atitude, né? E intenção do coração. Diz, puxa vida, olha, né? A intenção seria mais ou menos assim, cara, um lugar incrível desse Deus está destruindo. Talvez a cidade fosse muito boa, mas era ímpia. A cidade era linda, mas era corrompida. E não tinham 10 justos. 10 justos. Não sei qual é a população de uma cidade, né, da cidade de Sodoma e Gomorra, mas 10. Se houvessem 10, Deus pouparia. Então a corrupção era a tal ponto que chega diante de Deus, Deus vem, Abraão intercede e Deus não acha 10. Deus não acha 10. Então, provavelmente, né, a gente pode imaginar aqui que a mulher de Ló está no meio desse paranauê todo aqui. Que nem ela era justa. Não sei nem se Ló era justo o suficiente. Não sei nem se Ló estava aqui numa questão de dignatário, né? Ser digno da salvação que estava recebendo. Aqui tem graça se manifestando. Migalhas de graça se manifestando, dando um deslumbre de futuro, de Novo Testamento. Aqui nós temos um tipo de julgamento final. Aquilo que a teologia chama de tipologia. Nós enxergamos tipos no Antigo Testamento, que são sombras das coisas que viriam no futuro, né? Aqui nós temos um tipo de julgamento de Deus, que vai se manifestar lá no Atos futuro. 16. Né? Atos o quê? Atos 16. Que é Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Não? Pela nossa fé, pela nossa... É delicado, porque Atos, quando a gente lê Atos, eu, particularmente, não entendo que Atos, esse Atos 16 que tu está comentando, seja uma promessa para todo mundo, e sim exclusivamente para o carcereiro. Né? Ali tem uma questão particular do carcereiro. Não é uma promessa para todo mundo. Eu não tenho garantia de salvação para minha casa se eu crer em Jesus. Porque salvação é individual, é a partir da confissão individual de cada um. Então, quando um princípio se contrapõe ao outro, a gente tem um problema de interpretação. Se eu disser que as pessoas da casa do carcereiro vão ser salvas porque ele acreditou, eu anulo o princípio da justiça e da confissão individual. Né? Então, eu preciso ter um cuidado com isso. Se existe uma necessidade de confissão individual, quer dizer que essa questão do crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa era uma particularidade para o carcereiro, e não para a igreja, para nós como igreja hoje, né? Assim como a gente usa o versículo errado de Josué, dizendo eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ali não é uma promessa, é uma decisão. Josué está se colocando, disse, olha, eu não sei o que vocês querem fazer, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. É uma posição dele, não uma promessa. Tá, Paty? Então, delicado. Importante, bom o teu comentário, mas delicado analisar pelo ponto de vista de promessa, porque ela vai se contrapor em outras questões. Tá? Ok. Então, veja, eu encerro aqui na mulher de Ló, fala uma questão de atitude, não só de simplesmente olhar para trás, né, para ver o pau torando. Ou talvez até, né, até numa atitude contrária, porque a Bíblia não fala assim, olhar para trás assim, cara, viu, falei, tem que se ferrar, esses povos tem tudo que se ferrar aí, porque não quiseram Deus, agora estão tudo ferrado. Aí pode ser que ela tenha olhado com um olhar de julgamento, com um coração de julgamento, então não dá para ter certeza, né? Mas o fato é
que Deus por ser justo, né? Se ele deu chance para Ló porque praticou o princípio, ele ia matar uma pessoa, ia fulminar uma pessoa simplesmente porque ela olhou para trás para ver o que estava acontecendo, né? Numa questão de simples curiosidade, eu não consigo ver esse Deus que a gente prega e que tem como princípio amor, fulminando uma pessoa só porque ela olhou para trás por curiosidade, né? Só por isso, meu Deus, né? Até por medo, por susto, por qualquer coisa assim. Não consigo ver isso. Tem uma questão muito mais profunda que a gente não está enxergando aqui, ou que a gente não é capaz de olhar por questão de princípios. Se Deus é amor, não consigo acreditar que seria dessa forma, né? Não fica aí a reflexão para você também, né? Porque se alguém perguntar para você, eu já tive caso de pessoas me questionarem, novo convertido, olhando assim, cara, pô, Deus é cruel pra caramba, bicho. Que pega o Antigo Testamento, Deus manda matar, Deus manda matar todo mundo tinha na cidade, inclusive mulheres e crianças. Pô, isso é cruel. Tem que entender o princípio que está contido por trás. Tem que entender a mentalidade que está por trás. Nós estamos trabalhando, de repente, um texto com cabeça de século XXI e direitos humanos torando, defendendo bandido, em relação àquilo que a gente estava vendo há 6, 7, 8 mil anos atrás. Não dá para ser a mesma cabeça. A gente não pode ter cabeça de século XXI para ler o Antigo Testamento, né? Agora sim, se você tem um problema com um policial em decorrência de uma ação matar bandido, você vai ter um problema com o Antigo Testamento, seriamente. Então você precisa primeiro entender a mentalidade daquilo que está acontecendo lá atrás para depois poder ler. A gente vai trabalhar isso quando a gente entrar em Josué e a gente vai entrar nessas questões se de fato Deus mandou matar, sim ou não. E sim, Deus mandou matar. Ah, meu Deus, Deus é cruel. Não, não é. Deus é amor. Deus é justiça. Continua sendo o princípio, né? Então entenda isso com graça. Beleza, gente? Tudo lindo e maravilhoso? Precisa encerrar, porque a gente já passou da 1 hora. E glória a Deus. Então eu vou encerrar a gravação aqui. E eu vou pedir para o André orar por nós, de novo. Né? Semana passada já foi ele que orou, né? Para encerrar, não foi? Que maravilha. Então tu é o orador oficial. Deixa eu fechar a gravação aqui. Entender a gravação.